Olá, tudo bem? Como você está? Como está a sua família? Espero que você e sua família estejam conseguindo superar, ultrapassar esse momento de crise em que vivemos com os menores problemas possíveis, com os menores percalços. Meu nome é Cristiano Lacerda. Sou de Ipatinga, Minas Gerais. Sou advogado, sou professor universitário. Eu sei que é de conhecimento de todos que nós vivemos um período de crise, um período de pandemia em decorrência da Covid-19, coronavírus. Também é de nosso conhecimento que este vírus nos foi apresentado no final do ano de 2019, mais especificamente para nós brasileiros, no início de 2020. Porém, nós não nos preocupamos, nós não demos a atenção devida a esse ser que nos foi apresentado. Porém, no início de março, as nossas vidas começaram a ser afetadas diretamente pela Covid, pelo vírus. E hoje nós vivemos em uma situação de semi-isolamento social, de distanciamento social em decorrência do mesmo. Várias medidas foram tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual e até mesmo pelo governo municipal, no nosso caso aqui em Ipatinga. Porém, nem todas as medidas que foram tomadas são suficientes para mitigarem ou para minimizarem os efeitos catastróficos que este vírus provoca em nossa vida, seja na esfera da saúde pública, seja na esfera da economia. É extremamente importante que nesse momento nós sejamos unidos, que nós tenhamos coesão. Porém, isso não significa que devemos nos calar, que devemos ser omissos. E, infelizmente, no que refere-se ao poder legislativo, tem se verificado uma omissão imensa no que refere-se a combate, ao enfrentamento da Covid-19. Seja em nível federal, seja em nível municipal. Porém, para nós, ipatinguenses, desde o dia 18 de março desse ano de 2020, a nossa vida mudou drasticamente. Por meio de um decreto municipal, um decreto executivo municipal do prefeito da cidade, as atividades comerciais e educacionais de nossa cidade foram suspensas, foram interrompidas. Em um primeiro momento, alguns poderiam dizer que foi algo precipitado. Ou poderíamos dizer que foi algo premeditado, antevendo possíveis problemas que poderiam advir em um momento futuro. Foi decretado estado de calamidade pública. Foram enviados recursos da União, do governo federal, para o município de Ipatinga. O município de Ipatinga manteve durante praticamente 40 dias comércio fechado. Não vou falar da educação, porque a educação ainda continua impossibilitada de atuar presencialmente. O comércio fechado. Quando se aproximou do Dia das Mães, nós tivemos um relaxamento da quarentena e passamos ao modo de isolamento, de distanciamento social. No primeiro momento, o comércio de Ipatinga foi aberto durante 5 dias, em horários reduzidos, de 8 às 16. De 10 às 16, se eu não me engano. E com a reabertura do comércio, algo que não havia acontecido, aconteceu. Aconteceu, inclusive, por conta dos testes que começaram a ser feitos e os resultados que começaram a sair. Nós tivemos os primeiros casos confirmados da Covid. Com isso, o chefe do Executivo Municipal determinou a restrição das atividades comerciais. Ao invés dos 5 dias, passamos a ter atividades comerciais apenas em 3 dias, dias alternados, segundas, quartas e sextas. Depois,
tivemos o encerramento das atividades. Tivemos a reabertura das atividades comerciais. O encerramento e agora nós teremos novamente a reabertura do comércio. A partir de hoje, dia 19, sexta-feira, dia 19 de junho, nós teremos a reabertura do comércio. Porém, a nossa reabertura do comércio, ela se vem de uma forma totalmente equivocada. Eu não estou dizendo que nós não devemos abrir, muito pelo contrário. Eu acredito que o comércio deva, sim, continuar funcionando. Porém, não da forma como o Executivo Municipal está propondo. É necessário que o comércio da cidade de Ipatinga volte a funcionar, mas que permita aos munícipes daqui usufruírem, utilizarem do comércio com um lapso temporal mais estendido e não reduzido. Não há porquê abrir o comércio em 3 dias, segunda, quartas e sextas. Porque nós iremos promover aglomeração. E tudo que nós queremos nesse momento é que não haja aglomeração. Nós queremos que as pessoas tenham um mínimo da normalidade de suas vidas. Que as pessoas saibam do perigo que vivemos neste momento. Mas é necessário que o mínimo do comércio funcione de forma regular. Senhor prefeito, não abra o comércio apenas 3 dias. Abra o comércio todos os dias da semana. Não reduza o tempo de atividade e funcionamento do comércio. Estenda o tempo de funcionamento de atividade do comércio. Se nós estendermos o tempo de funcionamento, se nós aumentarmos os números de dias que o comércio funciona, a tendência é que as pessoas não se aglomerem. Se o comércio funcionar das 8 às 22, das 10 às 20, um tempo mais estendido, nós não teremos aglomeração. Se o comércio funcionar todos os dias, não haverá porquê da população se aglomerar nos centros comerciais para adquirir bens de consumo. E essa aquisição de bens de consumo ela é essencial, porque é o comércio que mantém a nossa cidade. É o comércio que faz com que a nossa cidade ela tenha um mínimo de prosperidade. É o comércio que garante empregos, que garante renda. Nós fechamos muito cedo. Foi acertado. Porém, as medidas que foram tomadas pelo Executivo foram ineficazes para dizer que houve medidas tomadas. Nós recebemos verba do governo federal e nada foi feito. Na quarta-feira, dia 17 de junho, é que nós fomos fazer um processo de licitação para comprar respiradores. E desde que é informado para a sociedade da existência desse vírus, nós temos ciência, nós temos conhecimento que o grande problema não é o vírus em si, é a ausência de estrutura da saúde pública e até mesmo da saúde particular para receber e cuidar do cidadão que, porventura, seja acometido desse vírus de um modo mais grave. Nós não temos um aparato público de saúde condizente, eficaz e digno para a população de nossa cidade, nem para a população do estado, nem para a população do país. Mas eu falo daqui, de Ipatinga, que é onde eu posso tentar mudar alguma coisa. E mesmo com a verba do governo federal, o Executivo Municipal não se dignificou a promover o processo licitatório para aquisição de respiradores. Foi fazê-lo agora, quarta-feira, dia 17. Antes tarde do que nunca. Porém, vem-se aquele questionamento.
Se Ipatinga encerrou as suas atividades quando não existia nenhum caso de coronavírus confirmados, e assim permaneceu por quase 40 dias, como nós iremos reabrir o comércio de forma reduzida, em dias alternados, quando nós temos o que dizem os especialistas, o aumento, né, o pico, o aumento da curva? Se nós chegamos a 20, 30, 40, 50, 100 casos por dia, pelo menos é o que se informa nas nossas notícias. Senhor prefeito, devemos abrir o comércio, sim. Inclusive devemos abrir o shopping. Não há por que manter o shopping fechado. Senhores vereadores, cumpra o papel de vocês. Editem leis, implementem leis que façam e que regulem o funcionamento das atividades comerciais na nossa cidade. É de responsabilidade de vocês, vereadores, fazerem isso. É responsabilidade do nosso prefeito fazer isso. Afinal, o nosso Supremo Tribunal Federal retirou a competência do governo federal e atribuiu aos estados e aos municípios. Porém, o que nós visualizamos da Câmara Municipal é a inércia, é a ausência de ação para tentar auxiliar no enfrentamento. E o nosso executivo, ele necessita também pensar um pouco mais como promover e não fazer, né, dentro dessas condutas equivocadas que nós estamos tendo. Começamos tardiamente a implementar as barreiras sanitárias. Ótimo, tardio. Mas essas barreiras sanitárias, elas são temporárias. Elas são em horários delimitados. Se eu vou ter uma barreira sanitária, ela tem que ser 24 horas por dia. 7 dias por semana. Não é das 8 às 18. As barreiras sanitárias no acesso ao município, elas devem acontecer de forma intermitente. A atividade comercial, ela deve ser aberta em todos os dias, num lapso temporal maior. Estender o funcionamento, o horário de funcionamento. E aí vem o questionamento. E como ficaria os trabalhadores do comércio? Os trabalhadores do comércio devem também ser protegidos. Como ser protegidos? Horários, enquadramentos, grupos, redução de pessoas dentro do comércio. Isso tudo já foi implementado. Basta que façamos acontecer. E é necessário que o Executivo Municipal implemente mecanismos fiscalizadores. Precisamos fiscalizar. Dar condições para que os comerciantes, os empresários, possam promover a movimentação da economia. Dar condições para que os trabalhadores possam trabalhar com segurança. Mas também fiscalizar, para verificar se efetivamente estão cumprindo os requisitos necessários para o funcionamento. Para nós, cidadãos, é necessário também ter um senso, o bom senso. Devemos saber que, nesse momento, as nossas vontades, elas devem ser controladas. Se não há necessidade de estar em locais públicos, devemos evitar. Devemos nos policiar. Devemos fazer a nossa parte. E para que o cidadão, que muitas das vezes ele se sente carente de estar ao ar livre, é bom, prefeito, é bom, vereadores, que o nosso lapso temporal, que o nosso tempo de funcionamento do comércio seja ampliado. Pensem nisso. Não sei se essa mensagem vai chegar ao senhor, se essa mensagem vai chegar aos senhores, mas chegará a todos os cidadãos. Espero que cada um que ouça essa mensagem, caso concorde com o que eu estou dizendo, que propague, seja por meio desse vídeo, seja por outras mensagens, exigindo do nosso poder executivo
exigindo do nosso poder legislativo, do nosso prefeito e dos nossos vereadores ação, trabalho, comprometimento e, principalmente, bom senso. Não adianta abrir o comércio 3 dias por semana. Não adianta abrir o comércio de forma alternada. Nós vivemos o período do 8 ou do 80, ou do tudo ou do nada. E, particularmente, creio que deva ser aberto. Não sou cientista, não sou médico, sou um cidadão comum. Porém, com o mínimo de informação, é perceptível que fechar tudo não é a melhor solução. Os países que sofreram com as maiores atrocidades que esse vírus causou, a Itália, a França, se abriram. Alguns outros países fecharam completamente e se veem livre. Ipatinga poderia se ver livre se nós tivéssemos feito lá atrás o nosso serviço. Nós não fizemos. Prefeito, por favor, nos ajude. Nos permita trabalhar. Permita que o comércio, permita que as atividades ditas não essenciais voltem a funcionar. Permita que a nossa cidade sobreviva. Permita que a população de Ipatinga viva.